Fala galera de todo o Brasil, beleza? Meu nome é Samuel Pereira, esse daqui é o nosso canal Sangue Santista 3S. Uma ótima quarta-feira para todo mundo, espero que esteja tudo bem com vocês. Galera, vamos falar de Santos Futebol Clube, de bastidores, de contratação, de possíveis contratações. Vamos falar também do mercado da bola e alguns jogadores que estão trocando de clube, e vamos falar aqui também no canal, beleza? Mas antes, vocês já estão inscritos aqui no canal, gente? Não? Então se inscreva, vem aqui jogar no nosso time, ativa o sininho, assim você fica por dentro de todo o conteúdo que a gente posta no canal, beleza? Se você gostar aqui do vídeo, você dá o likezinho pra gente e também compartilhe nossos vídeos e o nosso canal nas suas redes sociais, beleza? Então, bora lá. É o seguinte, galera, eu queria começar então falando, vou até me ajeitar aqui no mercado da bola, né? Sobre o Santos Futebol Clube, então, o nosso Santos que joga amanhã, então, o último jogo da temporada, todos os clubes, na verdade, né? A última rodada do campeonato amanhã, e o Santos enfrentou Cuiabá na Vila. A gente vai falar do Santos e Cuiabá depois, mas antes a gente quer falar um pouco de contratação, de bastidores possíveis, jogadores que possam reforçar o Santos. Então, gente, eu queria começar falando, o Santos está interessado no Johan, né, o meio-campista do Atlético Mineiro, e o Santos iniciou conversas com ele já na semana passada, final da semana passada. E por enquanto tá tudo, não andou, ficou naquele jeito. E aí, gente, por incrível que pareça, o Coritiba entrou na parada para contratar o Johan para ser reforço do Coritiba. O Coritiba que está voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu o seu acesso, né? Então o Coritiba vai disputar a Série A. E aí o Coritiba já está procurando reforços. E aí o Coritiba então entrou na parada para fazer fazendo uma proposta para o Johan jogar no Coritiba. Aí, gente, cá entre nós aqui, como santistas, a gente sabe que a situação não está fácil para o Santos, né? Mas o Santos acabou de entrar um patrocínio de 10 milhões de euros aí. O Santos tem dinheiro, gente. Aí você escuta falar que o Santos está tentando um reforço, que é o Johan, um meio-campista ofensivo, que o Santos precisa, né? E aí o Santos pode perder a parada, que já perdeu para vários outros clubes de 2 anos para cá. O Santos está perdendo, quando entra na parada para contratar um jogador, perde jogador para clubes como o Sport, Bahia, Náutico. Não que esses clubes não sejam grandes, mas perto do Santos, Curitiba que está aí, e outros tantos, Red Bull Bragantino, né? Cuiabá, Fortaleza. O Santos já perdeu parada de jogador para Fortaleza, pro Ceará. Então, gente, peraí, né? Tá ficando meio chato esse negócio pro Santos, pro torcedor do Santos. O Santos, que nem eu falei, tá com esse pensamento, muita gente pensa pequeno lá no Santos, estão diminuindo o clube, estão jogando o Santos cada vez mais para baixo. O Santos, então, que estava em andamento as conversas com o Johan, meio-campista do Atlético, pode perder o Johan pro Coritiba, gente, que tá acabando de subir agora para a Série B. Então, tá na hora do Santos começar a mudar isso, se impor novamente, o Santos voltar a ser grande, a pensar grande. O Santos está muito nesse pensamento pequeno, que não dá, que não pode, que a gente não consegue, que não tem dinheiro, que o clube está devendo isso, está devendo aquilo. Todo mundo deve, gente. O Fluminense deve milhões, e a gente vai falar do Fluminense também um pouquinho aqui. O Fluminense está acertando 3 reforços, entendeu? O Fortaleza deve, o Curitiba deve, o Bahia deve, estão contratando jogador. O São Paulo deve estar contratando, o Internacional vai contratar e está devendo. Entendeu? E o Corinthians, mais do que o Corinthians deve, e tá montando um super time, montou um bom time, e tá aí na Libertadores, vai disputar a Libertadores, tá contratando mais um que a gente vai falar aqui. Então, quer dizer, então o Santos tem que parar com isso, com esse negócio de ficar cada vez mais se diminuindo, impressionante como o Santos está ladeira abaixo, o clube está cada vez mais se tornando um clube pequeno, gente. Só parar com isso, entendeu? Fica com essa lenga-lenga aí, alguns aí falando que o Santos tem que manter isso daqui, não pode contratar aquele, não pode contratar esse, porque não tem dinheiro, porque não tem investimento, porque não tem isso. O Santos está se tornando um clube pequeno, então a gente tem que parar com isso, vamos pensar grande. Se o Santos perdeu o Johan pro Coritiba, que está voltando agora da Série B, aí vamos fechar as portas, meu irmão. Essa que é a grande realidade, porque não dá, entendeu? Então a gente espera que o Santos feche essa contratação então o mais rápido possível, o Johan para ser o primeiro reforço, o segundo reforço do Santos para ajudar o Santos. O ano que vem que o Santos precisa de reforços. Não vamos tapar o sol com a peneira aqui, porque o Santos escapou do rebaixamento e tá tudo lindo, maravilhoso, hein? Entendeu? E o Santos, continuando falando do Santos, tava especulado o Germancano no Santos, mas gente, o Cano não vai vir pro Santos. Vamos tirar o cavalo da chuva. Também queria o Cano no Santos, mas não vai vir. Por quê?
ele pede um salário de 600 mil reais por mês, o Santos não vai pagar, e ele foi então especulado no Ceará, o Ceará desistiu também, porque é muito alto, então o Cano agora recebeu uma proposta de quem? Do Fluminense, entendeu? Quer dizer, o Fluminense que já vai fazer uma oferta milionária para o Felipe Melo, que vai ser jogador do Fluminense, que já está marcada a reunião para fazer o acerto final, e se aí sim ser anunciado o Felipe Melo como reforço do Fluminense, o Fluminense então está acertando também a contratação de 2 atacantes, buscando 2 atacantes que estavam na mira do Santos, que é o Gilberto, centroavante, e o Cano. E aí o Cano deve fechar com o Fluminense, continuar no Rio, porque 600 mil por mês o Santos não vai pagar. E não sei de onde que o Fluminense vai pagar, mas é o que eu estou falando. Vai montar um time competitivo, um time forte, para isso que você vai trazendo novos recursos ao clube, que a gente sempre fala aqui, patrocínio, cotas de TV, cotas de passagem de fase, o sócio torcedor que alavanca. Já visto o Atlético Mineiro, a gente vai falar de sócio torcedor mais para frente aí num outro vídeo, e então tudo isso acarreta com um time competitivo, entendeu? E o Santos hoje não tem um time competitivo. Então o que acontece? O Santos então não vai trazer o Cano muito provavelmente vai para o Fluminense junto com o Gilberto, 2 atacantes que seriam titulares no Santos hoje praticamente, como centroavante, e brigando ali com o Marcos Leonardo, que a gente vai falar dele aqui, e então o Cano vai para o Fluminense e o Gilberto também tem proposta do Fluminense para reforçar o elenco do Fluminense em 2022. Eu falo para você, o Fluminense arranca dinheiro da onde? Deve como o Santos, entendeu, gente? Então acho que o Santos está na hora de pensar grande, porque a coisa está ficando feia para o Santos, beleza? Então vamos falar um pouco do Marcos Leonardo. Gente, o Marcos Leonardo, que foi o jogador mais importante do Santos, ao lado do João Paulo, nessa arrancada do Santos para escapar do rebaixamento. O Marcos Leonardo ainda não renovou seu contrato, entendeu? Então, ele tá suspenso, ele não joga o jogo de amanhã contra o Cuiabá. Então, ele já vai ter férias. E aí, segue a negociação do Santos com o pai do jogador e o dirigente... O dirigente não... O empresário do jogador, entendeu? O que acontece, gente? Essa lei Pelé que a gente sabe que tá aí, essa lei Pelé veio para quebrar os clubes, arrebentou com os clubes, tinha que ser mudada, tem que dar um jeito de mudar essa lei Pelé, porque os clubes ficam reféns de hoje dos empresários, dos jogadores, da família dos jogadores. Hoje um clube de futebol gasta milhares de reais com a formação de um atleta, né? Dos atletas. E só que depois chega na hora do clube ganhar dinheiro, do clube ter o jogador em seu poder, ele não tem para essa porcaria dessa lei Pelé, porque fica na mão dos empresários. Então o que eles querem, o que está pegando é que o Santos não consegue renovar ainda o contrato com o Marcos Guilherme, porque eles querem impor uma multa ao Santos, uma multa de rescisão de contrato do jogador de 5 milhões, né, gente? 5 milhões de euros é uma brincadeira, né? Porque 5 milhões de euros não é multa para atacante. Um centroavante atacante aí, o Internacional, tá sendo especulado o Yuri Roberto no Arsenal e no Shakhtar Donetsk. O Internacional já falou que por menos de 15 milhões de euros não libera o Yuri Roberto, que é centroavante. Então o Santos quer colocar uma multa no contrato do Marcos Leonardo, mais ou menos nessa faixa de 10, 15, 20 milhões de euros, porque ele é um atacante. Atacante tem mais mercado que qualquer outro jogador. E aí o empresário do menino quer colocar essa multa, que é irrisória, uma vergonha, de 5 milhões, para que depois, na hora que tiver a primeira proposta aí de um clube europeu aí, ele pega, mesmo com um contrato com o Santos, o clube venha, paga os 5 milhões de euros, que é uma mixaria para clube europeu, e o jogador vai embora do Santos, entendeu? Então quer dizer, como é que o Santos vai renovar? Como é que o Santos vai aceitar uma coisa dessa? Então não vai negociar, vai ficar em negociação. O Santos tem que afastar o jogador, sim, por mais que agora ele, em janeiro, vai começar o Paulista. Se ele não renovar o contrato, gente, taca o cara no banco, vou jogar com outro, porque não pode fazer o clube de vitrine, de palhaço, o clube que gasta tanto dinheiro para formar um jogador, e aí os empresários dos caras, e o pai, e a mãe, e o papagaio da família do menino, fica aí apertando o clube, para que o clube fique com as pernas abertas, para qualquer ocasião fácil de negociar o jogador vai embora, o Santos fica sem... O Santos e os outros clubes ficam com qualquer mixaria que os clubes europeus querem pagar pelos jogadores brasileiros, beleza? Então, o Marcos Leonardo, se não renovar, vai ficar afastado, porque tem que afastar, beleza? Tem que ser essa política lá no Santos, e tá sendo assim, beleza? E a gente queria falar então, para terminar rapidinho, de alguns... o mercado da bola que tá pegando fogo. Então, Felipe Melo vai ser jogador do Fluminense, tá tudo quase certo, a reunião hoje é para praticamente bater o martelo, né? Então o Fluminense pode ter nas próximas horas o Felipe Melo, o Cano e o Gilberto para reforço em 2022. O Corinthians,
acaba de ter especulação forte que o Paulinho, né, já jogou no Corinthians, volante da seleção brasileira, ele pode voltar para o Corinthians. Então, gente, ele está livre no mercado, né, o salário dele é um salário alto, mas o Corinthians, que a gente acabou de falar aqui, o Corinthians deve mais do que Deus e todo mundo, mas o Corinthians monta time competitivo, porque ele sabe que o time competitivo, ele chega na Libertadores como ele chegou, ele vai ter um investimento alto, vai ter bilheteria de Libertadores no ano que vem, ele vai ter dinheiro com a passagem de fase do Corinthians na Libertadores, ele vai ganhar dinheiro com o sócio torcedor do Corinthians que vai alavancar de novo, com bilheteria, com patrocínio, etc e tal. É isso que a gente fala, se você não tem investimento, você não tem um time forte, você não arrecada, entendeu? Então o Corinthians vai anunciar o Paulinho, já agendou uma reunião para que o Paulinho volte então para o Corinthians para ser reforço. O Palmeiras, gente, também está se mexendo por causa do Mundial, né? A especulação no Palmeiras forte de que o Diego Costa possa sair lá do Atlético e vir para o Palmeiras como centroavante, porque o Palmeiras achou muito caro o salário dele. Se o Palmeiras achou caro o salário dele, você imagina quanto que é o salário desse cara. E o Palmeiras tem interesse no Marcelo, esse sim, gente. Marcelo que tá no Real Madrid, não vai ficar no Real Madrid. E eu queria o Marcelo de camisa 10 do Santos. Vocês lembram quando o Santos contratou o Zé Roberto? Que era o meio campista da seleção, tudo, ele jogava mais ou menos de meio campista e lateral, né? Igual o Marcelo praticamente, a mesma posição. E quando ele chegou no Santos, o Luxemburgo falou, meu irmão, você não vai jogar nem de lateral e nem de meio campista, você vai botar 10 do Peixe e vai ser o melhor jogador do meio de campo do Santos, com toda a habilidade que você tem. E o Zé Roberto matou a pau, o Santos foi campeão com o Zé Roberto jogando de meia esquerda. E o Marcelo, já pensou com a 10 do Santos jogando de meia esquerda ofensiva ali? Putz, que pariu, né? Ia matar a pau, o Santos ia dar uma alavancada como clube, como time ali, que ficaria uma coisa, mas a gente sabe que o Santos, infelizmente, não tem dinheiro, não pensa grande e não vai atrás de um jogador desse. Então o Marcelo, o Palmeiras está de olho nele, fez uma proposta já para ele, ele pode ser então jogador do Palmeiras, para reforçar o Palmeiras no Mundial Interclubes, beleza? Aí a gente também tem o Yuri Alberto, que a gente acabou de falar, tem proposta e especulação do Arsenal e do Shakhtar, só que o Internacional já falou que por menos de 15 milhões de euros não negocia o jogador, beleza? Outro jogador que eu queria falar aqui, o Igor Rabelo, lembra deles? Zagueiro, bom zagueiro do Botafogo, foi um destaque do Botafogo, e depois o Botafogo vendeu ele para o Atlético Mineiro contratou ele. E lá no Atlético, gente, ele não está tendo chance, porque lá tem muitos jogadores, então ele está tendo a concorrência do Hever, do Natan, né, do Júnior Alonso, então ele fica com uma quarta opção como zagueiro. Ele é um bom zagueiro, ótimo zagueiro. No Santos, pensou, seria titular Igor Rabelo, o Velasquez e o Kaique, pronto, a defesa do Santos já dava um up, né? Ficaria muito mais forte. Então por que o Santos não pode pegar o Felipe Jonathan, que tem mercado, todo mundo quer o Felipe Jonathan como lateral esquerdo, e não pediu e não solicitar uma troca com o Igor Rabelo lá com o Atlético, né? Negocia lá, vamos lá, vocês têm um jogador que a gente interessa aqui, a gente tem um jogador que interessa para vocês e para quase todos os clubes do Brasil, que é o Felipe Jonathan, poderia ser reserva do Arana, por exemplo, né? Então o Santos tem que usar a criatividade, que a gente fala. Tenta o Igor Rabelo como zagueiro xerifão para vir no Santos em 2022, não é verdade? E tenta oferecer o Felipe Jonathan em troca, que também tem um valor de mercado alto, o Felipe Jonathan. Hoje vale aí 4 milhões e meio de euros o Felipe Jonathan, por exemplo, entendeu? Mais ou menos o que vale o Igor Rabelo. Então vamos tentar, quem sabe vocês poderiam trazer o Igor Rabelo para ser zagueiro do Santos em 2022, beleza? Então é isso, gente. E para finalizar, então, a gente queria só falar uma notícia do Lucas Lima, né? Que tá lá no Fortaleza, e o Lucas Lima, Zé Ruelo, pé de breque, né? Não ficou no Santos, foi pro Palmeiras, não jogou nada lá, o Palmeiras depois foi pro Fortaleza, e o Fortaleza pediu vai tentar o reempréstimo do Felipe Melo, do Lucas Lima, para ficar no Fortaleza, sendo que eu não sei porquê, porque ele não jogou nada lá no Fortaleza. Mas o Fortaleza, então, entende que vai tentar que o Lucas Lima fique no Fortaleza para 2022. Beleza, gente? Então é isso. Essas são as notícias do Santos, do mercado da bola. E a gente volta mais tarde com mais informações, mais notícias. Beleza? Um forte abraço, fique com Deus. Santos sempre Santos. Até mais. Tchau, tchau.